Estamos de volta na conversa aqui com os juristas do impeachment, Janaína Pascoal e Hélio Bicudo. Para você que não viu a primeira parte da entrevista, clica, dá uma olhadinha que tem coisas sensacionais, inclusive os argumentos de forma desenhada para o impeachment, todo o golpe que você tentou fazer por trás disso, mas o assunto agora é essa colher, né, que foi metida numa panela e que não deveria ter sido. Quer dizer, o STF, o Teori Zavascki meteu uma colher na panela do Legislativo. E não pode, a Constituição não deixa. Então, a Janaína, no bloco anterior, disse o seguinte, olha, a Câmara está se infantilizando porque segue sempre atrás do Supremo, né? Corre lá e diz, ai meu Deus, resolveu para mim que eu não sei resolver, né? Mais ou menos isso, né? E os parlamentares acabam se diminuindo com isso e deixando o poder legislativo menor que o poder judiciário. E não é, né? Os três poderes ali têm o mesmo tamanho, segundo a Constituição. Ponto. Mas vamos lá, Janaína e doutor Hélio. Não caberia o Supremo dizer assim, bonitão, só que não cabe a mim. Volta para sua casa lá para a Câmara e resolve lá. Só que o Supremo mete a colher nesse angu de caroço. E o Supremo não devia fazer isso, porque ele mesmo está permitindo o que é inconstitucional. Exatamente, ele está abrindo mão do princípio da igualdade dos poderes. E ele está usando um poder maior que o poder legislativo, ou que o poder executivo. Que isso é loucura mansa. Porque se você tem uma criança mimada, né? Mas é mais ou menos isso. Resolvam. Resolvam, né? Mas tem aquele que fala, não, o poder é meu, entendeu? Então, assim, papai, resolve. O legislativo tem que acordar para isso. Exatamente. Isso é muito sério. E o Supremo tem que começar a enquadrar, então, essas crianças mimadas. Mas é difícil, veja bem, quando você dá poder para alguém, é difícil esse alguém abrir mão de poder. Você que tem que ocupar o seu espaço, entendeu? Outra coisa, por exemplo, com relação ao impeachment, já houve ministros dizendo que eles poderiam rever a decisão do parlamento. O próprio Lewandowski. Isso não existe. Não existe. Isso não existe, a Constituição é clara. Se é crime comum, competência do Supremo. Se é crime de responsabilidade, competência, primeiro Câmara, né, do que já, e depois Senado, ou seja, Congresso Nacional. Apenas o presidente do Supremo é que vai presidir o julgamento. Ele preside o julgamento, mas entendeu? Quem julga... Exatamente. Está tudo disciplinado na Constituição. Não tem espaço para o Supremo falar isso do mérito, entendeu? Isso. Agora, os parlamentares têm que ter isso claro, porque toda vez que eles correm lá, eles ficam mais criancinhas, Exatamente. Entendeu? E o outro poder cresce. E todo mundo perde. Agora falta, para a parte desses ministros do Supremo, o pulso firme e a consciência do que eles são e que eles não estão acima do poder, né? Porque, assim, o mais racional e lógico seria fazer aquilo que eu disse. Ô, bonitão, isso aqui não é problema meu. Você brigou com seu irmão? Um puxou a orelha do outro? Vai lá e conversa e se resolve. Por isso é que eles têm primeiro, que parar de dar causa para a instauração de inquérito. Exato. Né? Porque é muito parlamentar envolvido com muitos, inclusive, dos que me agrediram, né? Sim. Envolvido com investigações. Como a Gleisi Hoffmann, que teve o piti lá. Isso acaba, de certa forma, transferindo, mesmo diante da população, para o Supremo, uma legitimidade maior. Então, é importante que os parlamentares tenham isso em mente, né? Eu acho que a gente está inaugurando uma nova era, entendeu? Uma nova forma de política. Se a gente não der margem para tantas investigações, a sua legitimidade também, junto à população, ela se fortalece. Então, primeira coisa, né? Se você não tem rabo preso, você não dá chance de um outro poder querer apitar dentro do seu. Exato. Então, isso é importante. Segundo, exercício de mediação de conflitos. Eles têm essa dificuldade. Repara nas sessões. Cada um repete seu argumento. Aquilo parece uma fita gravada. Não é assim que se soluciona conflito. Você falou, eu falei. Você está me ouvindo. A gente vai trabalhar os argumentos, entendeu? Repara quantas vezes eu tive que repetir a mesma coisa. Isso é completamente fora de uma técnica de diálogo efetivo. Eles querem ganhar no grito. No grito. Não se ganha no grito numa república, entendeu? Numa república tem que existir diálogo, né? E respeito à lei. E respeito à lei, mas acho que antes do respeito à lei, respeito ao indivíduo, entendeu? Então tá faltando esse amadurecimento, né? A minha esperança, quando a gente foi para lá e disse para eles, vocês são soberanos, vocês são importantes, vocês são capazes, é que eles percebam
a relevância desse cargo, entendeu? Tanto que e honrem as suas cadeiras. O nosso grande problema do PT é que esses anos de PT foram, assim, determinantes para acabar com as instituições. É verdade. O PT tem essa mania, todo mundo tem preço, todo mundo tem amizade. Então você é vassalo. Ah, você é deputado, não importa, você é amigo de quem, quanto é que você quer, qual é o teu preço. Então, assim, eu acho que nós estamos inaugurando uma nova era, entendeu? Das pessoas que ocupam cargos, não importa o partido, não importa o cargo, delas olharem com dignidade para o próprio cargo, entendeu? Falando, não, esse cargo é importante, né? Esse meu espaço é importante, eu vou fazer valer, vou honrar, entendeu? Mas como está uma prostituição muito elevada, entendeu? As pessoas vão perdendo a dimensão das coisas. Exatamente. Você veja bem, o presidente da República não tem que pedir aos partidos para indicar pessoas. Exato. E é o que está acontecendo hoje. Exato. Né? É o tal balcão de negócios. O Temer está pedindo, olha, me indique, não. Ele é o presidente da República. Escolha por competência. Exatamente. Não, mas precisa contentar partido tal, partido Y. Não pode fazer isso. Né? Precisa botar na cabeça dessa gente que democracia não é isso. Isso é, vamos dizer assim, jogar no lixo a própria democracia. Virou uma cultura da prostituição do poder. É o Exatamente, poder pelo poder, para você acalmar uma bancada aqui, agora, outra ali. Por exemplo, né, o Temer está organizando o Ministério. Eu me lembro no tempo que eu era mais jovem e que o presidente da República ele escolhia os ministros, independentemente de partido político. Hoje não. Ele fica preso porque ele quer aos partidos políticos, porque o Ministério é auxiliar dele e o Ministério é composto por pessoas que não são auxiliares dele. Doutor Hélio, ainda em relação a essa decisão do Teori Zavascki... Agora uma coisa importante, só para a gente não mudar de assunto, seria bom que o vice-presidente, se eventualmente virar presidente, que ele ouvisse as instituições. Então, por exemplo, é importante ouvir a AGU, é importante ouvir as Forças Armadas, né? Não necessariamente pedir autorização, não é isso, mas ouvir. Porque quando uma instituição tem uma história, tem uma forma, e aí chega um ministro do nada, entendeu? Esse vai ser seu ministro. Mas peraí, e a nossa história? E essas pessoas que estão aqui nessa carreira, né? Elas não servem nem para serem ouvidas, entende? Então, assim, eu acho que tem que tomar cuidado com essa liturgia, entendeu? Estou dizendo da própria AGU. Independentemente dos nomes, eu acho até que o Temer tem pensado em nomes interessantes, mas a AGU é ressentida com essa história da presidente Dilma ter colocado gente de fora. Sim. Independentemente das pessoas. Porque eles são uma carreira. Quer dizer, então, que ninguém de lá tem... As Forças Armadas só apanharam nos últimos anos. Porque existe uma confusão entre eventuais desvios, que sempre tem que ser coibidos e prevenidos, com o valor das instituições, né? Então o Ministério da Defesa coloca qualquer um aí. Não. É um ministério importantíssimo. E a quem interessa enfraquecer as Forças Armadas? Tem que conhecer a liturgia do cargo, entendeu? Então tem que sentar com as Forças Armadas. Não é para pedir autorização, porque constitucionalmente o presidente está acima, mas é para ouvir. Não é inteligente impor um nome às Forças Armadas, entendeu? Sem ouvir as Forças Armadas e o nome de alguém que não conheça as Forças Armadas. Então eu acho que esse cuidado, o doutor Hélio veio falando sobre isso comigo no caminho, esse cuidado ele é essencial para a gente resgatar o valor de república. Se o vice-presidente, em assumindo o governo, se ele incorrer no risco de fazer de novo baseada, né, de fazer acordos para ter apoio, ele já vai começar errando. Ele já vai começar errando. E é o que tudo indica, ele já falou lamentavelmente. no jornal que ele não ia cortar ministérios. Não vai mais. Para poder dar cargo. Como é que não vai cortar ministério? Se nós estamos quebrados? Se tem um monte de gente ali encabidada? Não, tem que cortar ministério. Então, assim, ou ele tem coragem de fazer o que é necessário, ou ele vai entrar para a história como um fracasso. E eu e o doutor, mais que ninguém, nós queremos que ele entre para a história como o governo da virada. Entendeu?
Por isso que nós estamos aqui dando conselho de graça. Nós estamos querendo que ele reconheça o poder que tem. Sim. Né? É o poder moderador, vamos dizer assim, entre os ministérios. Ele disse que ia cortar os ministérios, já não vai mais cortar. Sim. Porque tem que atender Beltrano, Cicrano e tal. Isso é uma loucura. No meu tempo, o ministério era formado por pessoas da confiança. Com capacidade. Exatamente. Da confiança do presidente da República. Com capacidade. Lógico. Agora, doutor Hélio, voltando à decisão do TUI, do STF, eu vou explicar por que eu estou voltando nesse assunto. Eu não li a decisão, então não posso falar sobre ela. Eu não li. Eu li todinho. Tem uma parte, né, na página 72 que diz que não tem o amparo constitucional e tal, aquela coisa toda. A gente já falou que é um risco, né, é um grande risco. Na sua avaliação, se isso prosseguir, o que a gente tem que fazer, doutor Hélio? Porque como é que você vai enfrentar o Supremo? Quer dizer, a gente realmente corre um grande risco, perigoso demais nesse momento, não? Eu acho que nós estamos entrando nesse jogo, que não é o jogo da população, é o jogo daqueles que têm o poder na mão e que querem aumentar o poder que tem. Né? Eu acho que nós temos, como cidadão, de intervir junto à Câmara dos Deputados, junto ao Senado, mostrar para esses parlamentares o que significa o que se está fazendo hoje na República. Nós estamos construindo um poder ditatorial. Não há dúvida de que Teori Zavascki, ao tomar essa decisão, rasgou a Constituição. Sem dúvida. E ele mesmo diz isso. Sim. Como pode ser? Você é um ditador. Então não pode ser membro do Poder Judiciário. É um momento muito delicado, até porque as peças começam a se juntar. Né? O Teori Zavascki toma essa decisão num dia em que haveria um julgamento da rede sobre uma outra ação que envolve Eduardo Cunha, se ele pode ou não ser presidente da República na linha sucessória, aquela coisa toda. E aí, no mesmo dia que tem a sessão do impeachment, teve a sessão do impeachment nesta quinta-feira, vem o advogado-geral da União, como eu já havia comentado que aconteceria, com unhas e dentes para fora, dizendo: nós vamos pedir a anulação desse processo de impeachment, porque olha o que o Supremo disse sobre Eduardo Cunha, vamos pedir a nulidade de tudo isso, porque não tem princípio legal quando alguém que é afastado pelo Supremo pede o afastamento da presidente. Mas não foi ele, não foi ele. Exato. Fomos nós. Exato. Entendeu? Cunha estava quieto no canto dele. Entendeu? Cunha estava sentado quieto no canto dele, nunca tinha me visto mais gorda. Nem mais magra, porque... né? Nós fomos lá. Doutor Hélio ficou em São Paulo. Fui eu e Maria Lúcia, filha do doutor Hélio. Entendeu? Fomos lá, entregamos a denúncia para o doutor Silvio. Ficamos num chá de cadeira de 5 horas ou mais. Acho que deu mais. Naquele salão verde, esperando ele passar. Porque a gente não conseguiu. A gente não quis marcar antes para ninguém saber que a gente ia. A gente ficou com medo. A gente vai, avisa o que vai fazer, alguém pode tentar impedir. Claro. Então, a gente primeiro protocolizou para garantir o oficial e a gente ficou no salão esperando ele passar. Foi muito difícil conseguir ser atendido no final do dia, tive que remarcar voo, tudo à noite, entendeu? Ele não sabia de nada. Ele demorou para despachar, eu tive que gravar um vídeo falando que era prevaricação, aquela demora dele, entendeu? Então, Cunha não tem nada a ver com isso. E diante da qualidade da nossa denúncia, ele não teria como deixar de receber. Exatamente. Ele, inclusive, limitou. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Ele limitou. Tirou a parte do Petrolão, Lava Jato. Entendeu? Ajudou a Dilma. E tanto ajudou, Joyce, que o AGU, que eu não consigo entender, vive batendo no processo porque começou com o Cunha. Mas se apega com unhas e dentes àquela manifestação dele, limitando a nossa denúncia. Foi o que eu perguntei no Senado. Afinal, Cunha tem ou não tem legitimidade? Quer dizer, para uma coisa tem, para outra não. Entendeu? Tanto é que eu expliquei. Eu falei, aquela decisão dele lá atrás não vincula o Senado. Que foi o que o próprio Supremo falou em dezembro. Então, o problema do AGU, que é assim, ele fica pensando o que ele acha que é bom para ele. Como ele não tem argumento técnico para enfrentar a gente, ele não tem. Não tem. Aí ele fica pensando essas coisinhas, entendeu? Não, e ele, o presidente como é que se diz? O ministro da AGU,
ele não tem o poder que ele está exercendo. Exato. Pega a lei e mostra para ele. Você não Ele pode sim tá com fazer desvio de isso. finalidade. Está exorbitando. Ele deveria saber, mas ele não tem a cultura jurídica que alega ter. Agora, doutor Hélio, né, a Janaína falou, né, olha, não foi o Cunha, fomos nós que propusemos o impeachment, né, o Cunha recebeu, engavetou mais quase 40 peças, recebeu de vocês muito bem qualificada, muito bem respaldada pela Constituição e tal, não tinha o que fazer, mesmo que ele quisesse, não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer, gente. Mas tudo bem, suponhamos, vamos inverter totalmente a situação, não foram vocês, foi o Zé das Couves, amigo do Cunha, sei lá o quê, que fez lá o processo de impeachment, mas estava dentro dos requisitos legais. Mesmo assim, não tem como invalidar. Não interessa. Não, tem razão, não tinha pensado por isso. isso. Não interessa, porque não é o Cunha, é o presidente. Da Câmara. E outra, gente, depois dele passou por quantas autoridades? Quer dizer, então, que essas pessoas todas não valem nada? Olha o absurdo que o AGU está dizendo. Ele está desmerecendo todos os parlamentares do próprio PT. Ele foi o canal para se ingressar. Porque quando você diminui um parlamentar, você diminui todos. Não, e aí se anular, vamos anular esse processo de impeachment porque o Cunha aceitou. Então tem que anular também a comissão da decisão na Câmara, vai ter que entrar com processo contra o Senado, anular da comissão do Senado. E aí eles querem fechar o Congresso? E aí tem que anular todos os atos do Cunha desde o início da presidência. E aí quem vai governar o país? O Supremo Tribunal Federal. Exatamente. A sensação que eu tenho é eles estão infantilizando tanto o Congresso Nacional que eu acho que eles querem fechar o Congresso. É louco isso. É louco isso. É louco isso. Eles têm que parar para fazer uma análise coletiva ali, entendeu? Para avaliar como o que eles estão fazendo é muito grave. Porque o Congresso está à esquerda. Está escanteado, né? Não pode. Os senadores são soberanos para decidir sobre a denúncia inteira. Sim. Entendeu? Inteira. É um absurdo não ter as denúncias lá de antes da reeleição de Dilma, porque não está escrito que depois da reeleição a presidente não pode ser imputada, não pode ser punida por uma coisa que ela fez na eleição passada. Principalmente se ela porque a lei, até porque a lei, quando foi feita, não tinha reeleição, né? Que foi um presente do Fernando Henrique Cardoso. Pronto. Então, o que teriam que ter feito à época? Imediatamente uma PEC, para resolver esse problema. Pensar que poderia acontecer alguma coisa. Acho que nem precisa estar tão claro, Joyce. Até porque isso aí eles estão causando porque eles não têm argumento, entendeu? Até porque eles estão confundindo exercício da função com mandato. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Você acha o quê? A pessoa faz tudo e mais um pouco para conseguir se reeleger. E isso fica impune? E qual foi o momento que a Dilma deixou de ser presidente? Nunca. Então é exercício da função, né? Nunca. Então pronto, ela tirou a faixa dela pela mesma. Isso não existe, né? Isso não existe. Mentirou. Bom, a gente está vivendo um momento muito delicado, né, no Brasil. Essa semana vai ser uma semana decisiva, né? Ao que tudo indica, o impeachment da presidente acontece. Eu estou cravando dia 12, né, e não dia 11, porque, pela lógica, essa sessão vai invadir a madrugada, né? É muito difícil, com... Seria a quinta, então. Todo mundo falando. Se valorizar de um lado de outro, vai ter discurso, vai ter questão de ordem, aquela chicana que a gente sabe que acontece, né? E aí a gente provavelmente avance a madrugada aí e chegue no dia 12, né? Com esse afastamento da presidente Dilma Rousseff. Isso é o que manda o rito legal, constitucional, o impeachment, que é o quê? A possibilidade de você demitir um presidente que roubou a República, que é incompetente, que é irresponsável com a lei. É a única forma. Então, o impeachment é a expressão máxima do poder democrático. Do poder, é isso. Então, pronto. Porque senão é ditadura. É simples, gente, é ditadura. Então, você bota lá alguém, não pode tirar nunca mais. Né? O impeachment é um instrumento da democracia. Exatamente. Talvez a maior expressão quando o assunto envolve isso, né? Um governante responsável. Mas a gente sabe que vai ter todo tipo de tentativa, de golpe. Mas o Supremo Tribunal Federal não pode Não pode. Isso. Exatamente. No mérito, não pode, porque a Constituição é clara. Eles não podem se meter nisso. Mas estão entrando. Mas eu estou dizendo assim, do nosso pedido. Se o Senado der, o Supremo não pode fazer nada a respeito. É competência do Senado, não pode. Como é competência da Câmara afastar o presidente. Entendeu? Então, assim, mas assim, o que eu não duvido nada, Janaína. Vendo o que está acontecendo, o Teoriza Vaz que tirou a investigação do Lula das mãos do Sérgio Moro. Exatamente. Tirou! Doido! Não era a Dilma grampeada, era
O Lula não tem foro privilegiado. Não, tá nada. Né? Não tem foro privilegiado. Aí ele tira o caso do triplex, o caso do sítio de Atibaia. O que isso tem a ver com o Supremo, minha gente? Então são decisões tão estapafúrdias, né, que quando a gente diz, olha, o Supremo não pode se meter no mérito, eu não duvido nada. Eu não gosto, Joyce, de falar sobre o que eu não li, você entendeu? Se eu tivesse lido os autos, eu falaria aqui pra você, tanto no caso do Cunha como no caso do Moro. Do Moro. Eu não li, você entendeu? Então eu tenho mais preocupação de falar. Agora, no caso do impeachment, eu falo de carteirinha. Eu li todo o material. As senadoras me acusaram de não ter lido o material do TCU. Acho que talvez elas não tenham Foi lido. a base, né? Porque assim, se não o trabalho do Júlio Marcelo... Sim, se não fosse o trabalho impecável do doutor Júlio Marcelo, nós não poderíamos ter feito esse pedido. Exato. Porque foi um trabalho impecável. A hora que eu li aquilo, eu falei, meu Deus, olha o tamanho dessa fraude. Ô, gente, eu sou fã demais do Júlio Marcelo. Entendeu? Os três professores que foram, doutor Júlio, doutor Maurício Conte e doutor Fábio, né, que foram os três ouvidos para defender a denúncia. E olha, doutor Fábio, eu sequer conheço pessoalmente, não conhecia de nome. Doutor Júlio eu não conheço pessoalmente, conheci pelo trabalho. Doutor Maurício é professor na faculdade, mas não é uma pessoa com quem eu tenho um relacionamento estreito. Não houve um contato anterior àquela, assim, de eu falo isso, falo aquilo, zero. E eu imagino que eles também não tenham tido tempo, porque tudo é muito definido em cima. E eles fizeram uma apresentação, né, uma defesa da peça impecável. Por quê? Porque eles estavam falando a verdade, entendeu? Eles defenderam a peça com base no conhecimento deles, com base no direito, entendeu? Doutor Júlio, com todo o trabalho que ele fez e os técnicos do TCU fizeram, os auditores e tal. Então, aquilo para mim foi muito importante. Eu falei, gente, então a prova, essa sessão desses três professores, foi a prova de que a gente está falando a verdade desde o princípio, entendeu? O que a gente ia querer sair, doutor Hélio, São Miguel e eu, do conforto dos nossos lares, dos nossos trabalhos, para a gente se meter numa confusão dessa à toa. É verdade. Não, me diga. É verdade. Não, e ainda que a Janaína aproveitou a sessão do Senado e deu os tabefes do PSDB também. Quando o pessoal falou assim, porque você é tucana. Olha se eu tenho cara de ser tucana. Eu me lembro muito. Eu acho, Joyce. Não, é porque foi uma tentativa de partidarizar o pedido de vocês. Isso é um jogo sujo, não se faz isso, gente. O que eu acho é o seguinte, se a oposição fosse mais contundente, a coisa ia ser tão diferente. Nós não teríamos chegado no ponto que a gente chegou. Exatamente. Tá? Eu acho, fazendo uma análise menos como advogada e menos como cidadã, mais como professora, tá? Tentando dar um distanciamento, eu acho que o Fernando Henrique ele tem uma paixão pela figura do Lula. Não uma paixão carnal, uma paixão sociológica, entendeu? Em que sentido? Para ele é algo muito significativo, o operário que chegou à presidência, ele não consegue se desapegar dessas bandeiras comuns, dessa história, dessa origem comum. Ele não consegue. Repara como ele não consegue falar contra. Mas ele é tucano. Então, ele fica em cima do muro. Em cima do puleiro, então, sempre. Assim, mas muitas bandeiras são comuns, né? E talvez por essa paixão sociológica, ele tenha deixado o monstro crescer, entendeu? Eu digo o monstro, a monstruosidade que foi esse governo e a sucessão. Porque ele começou a falar mais ou menos a favor do impeachment agora. Tem o quê? 2 semanas? Gente, eu entrevistei ele sobre isso. Entendeu? E ele falou, não, é um negócio muito pesado e tal. Desculpa, tem hora que a situação é tão grave que você tem que tomar um remédio grave, não tem jeito. Exatamente. E o impeachment é um remédio constitucional. Entendeu? Então, por isso que eu falo que eu fico chateada que falam que eu sou tucana, porque a minha personalidade não tem nada a ver com o modo de ser tucano, entendeu? Porque eles são muito assim, eles deixam a coisa rolar. Na época do mensalão, eu cheguei a conversar até com o professor Miguel, que eu achava que tinha que pedir o impeachment do Lula lá atrás. Janaína, você tem tomado algum cuidado com a sua segurança? Você que entrou na linha de frente? Você teme por isso? E eu vou dizer por quê. Já mexi com muita gente grande, já tive que andar escoltada muitas vezes. Por Polícia Federal, GAECO, eu sei que esse povo não brinca em serviço. Né? Você teme receber algum tipo de ameaça? Tem esse cuidado? Porque todo mundo te reconhece. Eu vi quando você chegou aqui. Eu vou lhe dizer assim, eu tenho um guarda-costas e um escudo. Meu guarda-costas é Deus. E meu escudo é o manto de Nossa Senhora. Então eu estou protegida. Muito bem.
Doutor Hélio. Eu já passei por muitas coisas na minha vida, como promotor público, como procurador da Justiça. E, por exemplo, quando eu lutei contra o Esquadrão da Morte, né, quer dizer, eu nunca dei muita farofa para isso, não, sabe? Eu vou fazer o que eu tenho que fazer, ponto final. Não quero gente atrás de mim, porque eles não estão me ajudando, mas estão me fiscalizando. Expondo, né? Exato. Então, eu não quero. Então, eu sempre tive essa noção de que não adianta você querer ter um aparato de segurança. Porque quem quer fazer, faz. Então, vamos em frente. Muito bem. Conversei aqui com a Janaína Pascoal, Hélio Bicudo, esses dois grandes parceiros da democracia, parceiros da nação brasileira, as figuras que iniciaram esse processo, que está, como eu disse lá no começo do primeiro bloco, tirando os grilhões do Brasil, da nação brasileira, né? Por mais de 13 anos aí, o Brasil preso a um processo vergonhoso de desrespeito à Constituição, à nação, às leis, de sangramento das instituições, das estatais, e agora a gente vê aí a grande oportunidade de chegarmos ao fim desse processo e começarmos a levantar a espinha e andar para frente, não mais andar para trás, que foi o que aconteceu nesses últimos 13 anos. Vamos aguardar na expectativa. Eu sempre acreditei no impeachment, eu sou favorável ao impeachment, eu vou lutar por esse impeachment até o último dia, mas por um Brasil decente e melhor sempre, né? Então que os próximos aprendam que é preciso respeitar a lei. Veja, Joyce, essa questão, por exemplo, do Temer já está compondo com os partidos e tal, o Ministério, isso para mim é fora de cogitação. Ou ele tem gente de calibre, e tem na sociedade, para assessorá-lo, ou se ele pegar nos partidos, ele está perdido. E nós, muito mais. Se emenda, né? Se emenda. Tem nomes nos partidos, alguns nomes que ele já, que são muito bons, né? Então, assim, o que não pode ter é feira, entendeu? Olha, se eu vou te dar tantos cargos por causa disso. Agora, tem nomes bons, né? Ele colocou Roberto Freire, está cotando Bruno Araújo, que é um bom menino. Mendonça Filho, entendeu? São 3 nomes muito bons. São nomes, pelo menos, de pessoas que desde o começo deram apoio. Mas também tem Mariz, tem, né? Entendeu? O problema do Dr. Mariz é que ele se declarou... Veja, não é o fato dele ter defendido alguém. Não é isso, que fique claro. É dizer que a Lava Jato é um absurdo. É ter sido quase que um ativista contra, você entendeu? Esse processo que é muito importante para a depuração do país, entendeu? Então, acho que isso tem que ficar claro. Porque senão parece assim, poxa, porque ele defendeu... Não é isso. Foi a postura fora dos autos, não dentro dos autos. E investigados na Lava Jato, né, nomeados, a gente tem figuras aí que expõem o governo. Exatamente. Vamos pegar e vamos começar de novo, vamos começar bonito, vamos começar com gente limpa. Né, porque esse país é formado por gente honesta, de reputação ilibada. Por gente trabalhadora, por gente que passa necessidade e continua batalhando. Mas você fazendo esse ministério ligado aos partidos políticos e às facções políticas, você vai levar o país para o vinagre. Porque você tem que ter a autoridade máxima que você não terá se você tem ao seu redor pessoas que têm que pagar o pedágio para terceiros. O que o senhor espera, para finalizar, doutor Hélio, a partir de agora? O que o senhor espera para o Brasil a partir de agora? Eu espero, em primeiro lugar, que realmente esse processo de impeachment chegue ao final e ela seja colocada fora do poder. Né? Isso é o primeiro passo. O segundo passo é que o vice-presidente, que é o Michel Temer, né, haja com a necessária perspicácia para impedir que ele seja levado e não ele que leve o problema do Brasil, que é o problema nosso. E você, Janaína? Eu espero que a população perceba que eles se fortaleceram no ódio. Eles se fortaleceram na cisão. Né? Eles se fortaleceram no preconceito. Assim? Então, olha, em cima do machismo, em cima do racismo, em cima do sexismo, nos discursos de ódio contra homossexuais, contra transexuais. Como é que a gente acaba com isso? Amando o próximo. Isso. De verdade, entendeu? Eu sei que parece conversa fiada,
Mas por que eles se fortaleceram? Porque algumas parcelas da população se sentiam excluídas. E não vamos negar que exista, né, essa discriminação. Aí eles criaram um discurso como se eles fossem menos discriminadores. De protetores dessas minorias. Essas pessoas, eles não estão nem aí para essas pessoas. O que eles querem é poder e grana. Né? Então, o que a população tem que entender é o seguinte: como é que a gente não permite que outros grupos oportunistas, não importa a linha, se fortaleçam? Amando o próximo. Homem, mulher, homossexual, heterossexual, transexual, branco, negro, estrangeiro, não importa, entendeu? O que fez com que esse pessoal mal se fortalecesse foi a cisão que havia. E eles construíram um discurso para aumentar essa cisão. Se a gente unir de verdade, parar com esses discursos segregadores, a gente fecha espaço para esse mal surgir novamente. É isso que eu espero. Muito bem. Conversei aqui com a Janaína Pascoal, com o Dr. Hélio Bicudo. Prazer recebê-los, é sempre um prazer, né? Cada vez que a gente conversa é uma grande aula. E eu tenho muita, muita esperança de que a gente vai, de fato, levantar a espinha. A gente começou, né? Estava com a espinha dobrada. Né? Estamos quase com a espinha totalmente ereta. E depois precisamos ficar em cima. Sim, exatamente. E vamos ficar. A gente não vai desistir nunca desse país. Exatamente. Muito obrigada. Até a próxima, que será em breve. A gente marca uma outra assim que Dilma for empichada. E aí a gente começa a puxar as orelhas do Temer. Eu vou começar já para... Não, né? verdade. Nós não queremos quebrar a institucionalidade, mas é preciso que o Temer saiba se portar como um representante da nação. Deixa eu pedir a bênção? Pede. Lindos. Muito obrigada pela companhia de todos. Para você que não viu o primeiro bloco da entrevista, dá uma espiadinha, está aqui à sua disposição. E a gente entra nos fundamentos técnicos, jurídicos e políticos do impeachment. Dá uma espiadinha para você ter certeza de que você está do lado certo. Obrigada pela companhia e até a próxima. Muito bem. Tchau.